Sim, meu Deus. Aleluia, meu Olha para a Pai. vida, meu Deus, da igreja, do altar da É cruz, verdade. meu Deus, olha para cada um dos teus servos, meu Sim, Deus, meu ora Deus. nessa noite. Aleluia, Jesus. Meu Deus, fortalece os nossos corações, Sim, meu Deus. Meu Pai, nos dê ânimo, meu Deus, para vencer, É meu Pai. verdade. Nos ajuda, meu Deus, a vencer o mundo, a vencer o pecado, meu Deus. Olha, meu olhar de misericórdia para a minha vida, para a vida, meu Pai, da tua igreja. Meu Deus, acampa os anjos do Senhor em volta deste lugar, meu Deus. Meu Deus, e se porventura, meu Deus, o inimigo se levantar nessa noite, meu Deus, por um caminho, ele há de bater em retirada por 7 caminhos, meu Deus. Mas cumpra a tua igreja, Jesus, com o teu sangue, Jesus querido. Meu Pai querido, Pai amado, que a tua palavra venha achar lugar nos nossos corações nessa noite, meu Deus. Meu Deus, eu peço, Senhor, e eu apresento o Senhor também, meu Deus. Todas aquelas vidas, meu Pai, que não puderam comparecer aqui nessa noite, meu Deus. Meu Deus, nós não sabemos onde se encontra, se é no trabalho, se é em casa, mas o Senhor sabe, meu Pai. Visita cada um, meu Pai, neste momento, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Meu Deus, mas traz, meu Deus, um despertamento espiritual na vida, meu Pai, da tua igreja, meu Pai. Meu Deus, que toda fúria, meu Pai, o inimigo caia por terra nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, apresentamos o Senhor teu filho, meu Pai. O irmão Elias, meu Pai, que vai ministrar a tua palavra. Meu Deus, coloca o teu filho debaixo da tua graça. Coloca o teu filho debaixo da tua misericórdia. Coloca o teu filho, meu Pai, debaixo dos cuidados do Senhor. E usa ele nessa noite, meu Deus, com o teu Santo Espírito nessa noite, meu Deus. E fala, meu Deus, com a tua igreja nessa noite, meu Deus, de forma grande e especial. É o que nós pedimos e te agradecemos, ó Pai. Crendo na vitória em nome de Jesus. Aleluia, Em nome meu de Jesus. Deus. Glória a Deus, Pai. Grande és o Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de muita alegria estarmos novamente para juntos louvarmos e agradecer É verdade. o santo nome de Deus. Deus esse que fez milagre, fez maravilha, para que nós possamos estar aqui hoje, É verdade. intercedendo por Ele, louvando a Ele, engrandecendo esse nome santo que é digno de toda a honra e de toda a glória. Os irmãos podem sentar, Glória. sinta-se à vontade. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Em Atos dos Apóstolos, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia, Jesus. A partir do versículo 14, nós vamos ler até o 41. Grande Deus. Para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Aleluia. E pode ter Grande alguma és, versão Senhor, diferente. meu Deus. Também pode ser que seja um pouco diferente da versão que a irmã projeta ali. Mas o interessante é que ela vai achar guarida Aleluia. de várias formas, no entendimento de cada um. Glória a Deus. Tem os intelectuais que só falam palavras bonitas, né? Mas tem a nossa irmã Doquinha que é no simples que vai entender, aquele que não sabe ler, mas tem frutos do Espírito Aleluia. e vai tentar equilibrar as coisas da nossa vida. É verdade. E é para a cooperação de cada um da nossa igreja, de congregação, é para aperfeiçoar o corpo de Cristo até aquele grande dia. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do capítulo 14 até o 41, diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouça com atenção. Esses homens não estão bêbados como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aleluia. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Glória a Os Deus. jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Derramarei
Mostrarei maravilhas e sinais no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aleluia, Jesus. E todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Capítulo 22. Israelitas, ouça essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, esse homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregado na cruz. Mas Deus os ressuscitou dos mortos, rompendo o laço da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, para que ele está à minha direita, não serei abalado, pois isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida e me encherás de alegria na sua esperança. Aleluia. Irmãos, posso lhe dizer com franqueza, a patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. É verdade. Mas ele era profeta e sabia que Deus prometerá sob o julgamento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo seu corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós sabemos e somos testemunha desse fato. Aleluia, Jesus. Exaltado à direita de Deus e recebeu de Deus Pai o Espírito prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que ponha os meus inimigos por estrada dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificam, ou crucificaram, Deus o fez o Cristo. Aleluia. Quando ouviu isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertiam e ensinavam com eles. Insistiam com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas ao Senhor. Louvado e agradecido Aleluia, Jesus. é o nome santo do Senhor. Grande é o Senhor. Irmãos, em uma das minhas ministrações, que foi uma, não sei se 4 ministrações atrás, eu ministrei sobre a respeito de Jesus restaurando Pedro nos evangelhos, depois de morte de Cristo, ressurreição de Cristo. Deus o restaurou Pedro de forma maravilhosa, e não é diferente na vida de cada um. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ao qual nós lemos esse texto, Deus vindo na plenitude do tempo, Deus deu seu Filho, nascido de mulher, viveu entre nós, cresceu, fez maravilhas, fez prodígios, ressuscitou mortos, fez milagres, morreu, ressuscitou, agora está à direita de Deus. Esse Deus maravilhoso, ele fez, andou no meio dos homens, mas quando ele ascendeu ao céu, ele prometeu aos discípulos que enviaria um consolador, na qual os irmãos conhecem, que é o Espírito Santo, para que eles ficassem de prontidão para receber
essa promessa que ele enviaria. No decorrer da história, quando na festa de Pentecoste, os irmãos vão ver que Pentecoste comemora-se a festa das colheitas, são 7 semanas. E assim, Jesus, depois de ressuscitar, ele ficou no meio dos discípulos cerca de 40 dias, ensinando, instruindo os discípulos acerca do reino de Deus. Então Jesus morreu, ressuscitou, não foi direto para o céu, mas instruiu os discípulos até então para a restauração de Pedro, que era necessário. Que Pedro, quando negou Jesus, ele ficou triste, ficou amargurado, chorou amargurado, como diz os evangelhos. Jesus restaura Pedro. Agora Pedro já está com outra mentalidade. Jesus pede para eles ficarem em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. Quando chega no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Lucas descreve para o que aconteceu no dia de Pentecoste. Dia de Pentecoste, quando o povo israelita, eles eram pessoas agrícolas e trazia para a oferta, que era o dia das colheitas, 7 semanas para o Pentecoste. Era o culto de ação de graça, porque eles trabalhavam em comunidades, viviam em comunidade, um ajudando o outro, como se diz lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, versículo 41, que os irmãos viviam em união. Era o sentido desse. Então eles se alegravam no Pentecoste com o que Deus fez, pelas maravilhas, pelos que escolhiam para se alimentar, para sobreviver com alegria, prestando a Deus devido culto. Era normal o povo de Israel comemorar Pentecoste. E Jesus pediu para que eles ficassem em Jerusalém. E quando de repente eles comemorando a festa, tinha uma multidão em Jerusalém, no dia de Pentecoste, de repente aconteceu uma coisa que para muitos estava sem acreditar, mas eles viviam, os apóstolos, homens e mulheres, não só os apóstolos, mas homens e mulheres, viviam em união e sempre em oração. Eles não estavam numa sala de bate-papo, sempre em oração. De repente, no cenáculo, desceu o Espírito Santo como forma de fogo, um vento, línguas como forma de fogo, e batizou todos aqueles irmãos que estavam naquele cenáculo, naquele lugar. A partir do capítulo 14, Pedro defende essa bandeira, defende essa promessa. Pedro defende o que é o Espírito Santo na vida de cada um. Veja em João capítulo 20, a partir do 19, 23, Jesus, quando aparece aos discípulos, Jesus sopra e diz: receba o Espírito Santo. Então os 11 discípulos já conheciam o Espírito Santo, mas Pedro recebeu de Jesus. Quando Jesus ascendeu ao céu, pediu para que eles ficassem em prontidão até que do alto seja revestido. Então Pedro já tinha uma partícula do Espírito Santo. Eles não eram revestidos, eles eram cheios do Espírito Santo. Espírito Santo não é coisa que você se reveste hoje e amanhã tem que revestir. Você tem que ser cheio do Espírito Santo continuamente. Depois da descida do Pentecoste, alguns autônomos, alguns que não conheciam, aqueles que não queriam servir a Deus, viu esse barulho e ficaram perplexos, não sabiam o que estava acontecendo, porque eles estavam comemorando a colheita do que eles faziam durante todo o ano para comemorar. Mas de repente no Pentecoste veio uma coisa extraordinária, mas não estava fora dos projetos de Deus, mas estava dentro da agenda de Deus o Pentecoste, porque Deus o prometeu para eles, ia ser no Pentecoste. Mas muitos não entendiam, mas quando viu aquilo começaram a murmurar. E Pedro, já cheio do Espírito Santo, não, esses irmãos não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo. Começou a defender, essa começou a falar, esses irmãos, e começou a presidir o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias derramarão do seu Espírito, não toda a carne, mas a qualidade.
Aí dá para perceber que o Espírito Santo não tem aquela divisão de gênero. Era homens e mulheres, tanto que no cenáculo tinha homens e mulheres. A mãe dos irmãos de Jesus, na qual eles foram convertidos depois da ressurreição de Jesus. Até então os irmãos de Jesus, por parte de Maria, não acreditavam em Jesus Cristo, mas como Jesus ressuscitar, eles de prontidão receberam. Tanto prova que Tiago, que é meio irmão de Jesus, qual tem uma carta nas escrituras de Deus, na palavra de Deus, e nos adverte a igreja. E Pedro levanta essa bandeira defendendo o que estava acontecendo naquele momento, a descida do Espírito Santo. O que Pedro nos ensina nesse momento, nessa carta na qual Lucas escreveu e nos põe para nós nos dias de hoje? A igreja primitiva vivia em união, no partir do pão, nas coisas mais simples da vida, na necessidade de cada um. Em nossos dias atuais, o que nós aprendemos com isso? Será que nós vivemos só na força do nosso poder, sem esquecer, e esquece de que Jesus nos tem uma promessa para nossas vidas, que é o Espírito Santo? Pedro disse que eram homens e mulheres que iam receber. Não só os jovens, mas também os velhos também iam receber a unção do Espírito Santo. Sinais e maravilhas aconteciam com os irmãos velhos nos dias de hoje. E Pedro levanta essa bandeira. Pedro poderia muito bem colocar de prontidão e servir. Eu sou esse que viu maravilha, a partir de que vocês vão ensinar, vocês vão aprender o que eu aprendi de Jesus. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, não fez isso pela sua vida. Ele começou a pregar a respeito desse Jesus, na qual ele viu. A partir do capítulo 22, ele diz para aqueles irmãos que estavam ali: Israelita, ouçam essa palavra, Jesus de Nazaré. Quando fala Jesus de Nazaré, fala do lugar, como um broto, como um renovo, mas também fala da humilhação de Jesus, porque foi predito sobre que Jesus ia sair com um renovo. Mas também na palavra Lucas nos declara no seu evangelho que quando Jesus estava formando a sua base, começando os seus discípulos, passaram por Natanael. Alguns dos discípulos perguntaram: nós vimos o rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é de Nazaré. Natanael, que era cheio das coisas judaicas, mas de Nazaré, não vai vir coisa boa. Humilharam Jesus, porque Jesus era de Nazaré. Glória a Deus. Pedro, em vez de se exaltar, ele começou a se exaltar esse Jesus Cristo, no qual ele prometeu. Em 1 Pedro diz que Jesus está vivo. Ele fala no capítulo 22, ouça essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado mediante de Deus por meios e milagres. Jesus fez maravilhas e milagres durante a vida dele na terra. Ressuscitou mortos, curou aleijados, fez cego enxergar, fez paralítico andar. E Pedro era vista ocular desses feitos de Jesus, e muitos que estavam ali, quem sabe muitos receberam o milagre de Jesus, por que não? Mas pela incredulidade de muitos, Pedro não trouxe para si o holofote, mas Jesus Cristo, já ascendendo ao céu, Pedro traz para ele, mostrando o que estava acontecendo através da descida do Espírito Santo na vida de cada um. Jesus é esse Jesus vivo, no qual vocês viram os milagres de Jesus. É esse. No capítulo 23 também ele fala que esse homem que foi entregue à morte próprio, com propósito predestinado e pré-conhecimento de Deus. Pedro também enfatiza a morte de Jesus. Jesus não morreu porque foi traído por Judas. Jesus não morreu porque foi negado pelo próprio Pedro. Isso já estava no coração de Deus. Ele morreu, já estava o propósito de Deus, já era consciência de Deus para que esse Jesus visse em forma de seu filho, o próprio Deus morresse, porque a cruz já estava no coração de Deus. Por isso que ele veio, e Pedro enfatizou a morte de Jesus e pregando esse Jesus junto a eles.
Porque Jesus morreu por mim e por você. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É verdade. Pedro também no capítulo 24, Pedro também exalta pela sua ressurreição. Glória a Deus. Mas esse Jesus, esse Deus ressuscitou dos mortos, rompendo o laço da morte, para que era impossível que a morte o retivesse. E a respeito diz Davi. Davi também era um profeta que antecedeu os apóstolos, antecedeu os profetas, porque os profetas também aconteceu, foi depois do reinado de Davi, depois dos reinos divididos. Moisés também era profeta. Deus santo. Sempre Deus levantava homens para predizer, para falar a respeito do que era o renovo, do que era o broto, o que era o Jesus de Nazaré. Ele sempre via o Senhor diante de mim, porque esta é a minha direita. Então Davi sempre trouxe Jesus como o Salvador, porque era eu e você para morrer, mas Deus o fez homem para que hoje nós estamos livres. É verdade. Então Pedro diz: Jesus é esse que fez maravilhas e milagres. Jesus também é esse que morreu por mim e por você. Você se fez um conluio e mataram esse Cristo que fez um milagre, que fez maravilha, mas agora vocês o mataram. Mas esse Jesus não está morto, esse Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus está ascendendo ao céu. Nesse momento Pedro exalta Jesus nos altos céus. Jesus agora é Espírito. Grande. Ele está no céu intercedendo por mim e por você. Como também diz Davi também, porque eles criam, porque na história de Davi, porque Davi foi prometido que seu trono ia ser eterno, na qual eles vivenciavam essa cultura de que sempre ia ter um rei que ia trazer a restauração de Israel. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus falou que Jesus estava subindo ao céu e falava a respeito do reino de Deus, que quando desceria as promessas, ou a descida do Espírito Santo, os discípulos perguntaram a Jesus: é nesse tempo que vai haver a restauração de Israel? Jesus repete: não é compete a você saber agora, mas só a Deus. Então eles criam naquela restauração, naquele momento eles estavam crendo que seria naquele momento a restauração, a descida do Espírito Santo, para que restaurasse toda Israel, na qual eles viviam aquela promessa. Mas tinha estrada a percorrer, na qual Davi presidiu, os profetas presidiram. No capítulo 29 também, meus irmãos, posso lhe dizer com franqueza, o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e no seu túmulo está entre nós. Eles faziam referência aos que antecederam a eles. Você vê que quando os profetas, principalmente Daniel, quando orava, eles não pediam por justiça, eles pediram por misericórdia. Neemias, quando foi à frente do rei, pediu uma licença para voltar para a sua terra. Ele não conhecia, ele almejava conhecer a sua terra, ele orou mais ou menos uns 4 meses. Ele pedia misericórdia, não justiça, porque se a justiça de Deus fosse, ele também era afetado com a justiça de Deus. Aí nos dias de hoje, irmãos, muitos veem as coisas acontecendo e pedem a Deus justiça. É um pouco perigoso nós pedir a Deus a justiça, porque você sendo fiel a Deus, ela vai chegar a você também. É verdade. Se a chuva que Deus manda é para os bons e para os maus, a justiça de Deus, ela também vai atingir os bens e o mal. É verdade. Peça por misericórdia. Naquele momento que estava acontecendo a descida do Pentecoste, aqueles que zombaram e Pedro defendendo o que estava acontecendo, justamente Pedro sabia o que estava acontecendo, porque se ele não soubesse, ele também ficava voado naquele momento, ele ficava sem saber o que ia fazer com a descida de Pentecoste. Mas antes Jesus o alertou: ficai esperando a promessa, ficai em Jerusalém.
Nos dias de hoje também nós temos que ficar em Jerusalém de prontidão. A nossa vida diante do altar. Para que o fruto do Espírito ele tem várias particularidades para que nós possamos compartilhar. Para que a igreja pudesse crescer. E Pedro, cheio do Espírito Santo, estava passando para aqueles irmãos o que estava acontecendo naquele momento, porque era uma promessa. Deus. Porque Jesus não simplesmente fez maravilha e deixava os servos órfãos. Jesus não deixa nós órfãos. Jesus nos deu o Espírito Santo, no qual nós temos que abraçar essa promessa, que é o Espírito Santo da nossa vida. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo a cada dia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Porque Deus, irmãos, o amor de Jesus, de Deus, ele é incondicional. É verdade. É incondicional. Mas o perdão de Deus, irmãos, ele não é. O perdão de Deus, para que ele exerça na minha e na sua vida, nós temos que arrepender. Nós temos que arrepender dos nossos feitos do passado, nós temos que arrepender dos nossos pecados, para que isso seja expulso da nossa vida, seja expurgado e o Espírito Santo assegurar a nossa vida e a salvação. Pedro defendendo esse Espírito Santo, Pedro cheio da graça, defendendo o que Deus prometeu ao seu povo aqui. Louvado e engrandecido é o nome santo. Porque Pedro estava pregando aqui o verdadeiro Cristo centralizado, que é eficaz na nossa vida, que é a palavra de Deus. Ele não fez arranjo para poder fazer malabarismo, para poder ensinar aquele povo do que de fato estava acontecendo. Muitos de nós hoje, nós procuramos ver muitos pregadores renomados trazer o que é para o nosso lar, que é para a nossa vida, para a prosperidade. Muitos querem ver isso, mas não querem ver a palavra, não querem ouvir a verdadeira palavra genuína. É verdade. Porque a palavra, ela é verdadeira, ela liberta. Apesar de ser doída, ela traz a libertação. Pedro não inventou coisa alguma naquele dia, irmãos, para poder resolver, para poder passar para aquele povo o que estava acontecendo no dia de Pentecostes. Estava na agenda de Deus aquele dia de descida. Porque muitos zombavam, muitos criticavam, muitos não acreditavam, porque era falando línguas da Judéia, porque é onde era a base de Jesus, onde é que Jesus caminhava, traria maravilhas, porque era a região norte de Israel, era o povo deixado, o povo que não queria, era renegado. Mas Jesus fez a promessa para os discípulos que eles ficassem e recebessem, e não ficou só lá no meio dos irmãos, não ficou só para eles. Portanto, todos Israel fiquem certo disso. O capítulo 36, irmãos. Aleluia. Esse Jesus ao qual vocês crucificam, Deus o fez ele Cristo. Então, Pedro fala que Jesus fez milagres e maravilhas, mas os que receberam o milagre posteriormente também pode ser que não queria só esse Jesus, queria só o milagre. Muitos nos dias de hoje só quer ver Jesus para receber as promessas, mas não quer ter um compromisso com Jesus, não quer receber a palavra de Jesus. Esse é o crucifixo. Naquele momento mataram Jesus fisicamente, mas Pedro também exaltou Jesus quando ressuscitou. Nós temos que fazer essa mesma medição, esse mesmo pensamento no qual naquele dia Pedro fez. Quem foi que pregou para você esse Jesus Cristo no qual você está aqui hoje? Alguém se dispôs a ir a fazer isso? Aquele que tinha boa semente, que fez 30, 70, 100 por um, é os frutos que está aqui hoje. Recebeu a promessa de Deus, não guardou para si, mas o passou, o frutificou. Pedro não queria reter só para ele, mas passar para aqueles, porque ele via algo em Cristo, na qual recebeu.
de Jesus Cristo, a porção do Espírito, e nós temos que receber também. Nós temos que ter esse selo da promessa, nós temos que ter esse Espírito retido em nossas vidas, para nós continuarmos na luta, na jornada do Evangelho, continuar fazendo maravilhas e prodígios, para que almas se rendam ao Senhor. Não querer só para ouvir aquelas maravilhas que é bom, promessas que é boa, mas não quer viver o verdadeiro Evangelho, só quer. Se fulano de tal está lá, eu vou fazer uma caravana, eu vou levar lá porque tem aquele pastor que faz isso, que faz maravilha, que prega bonito. Esquece da simplicidade na qual Pedro estava falando. Grande. Esse Deus o fez Jesus Cristo. É verdade. Portanto, ouça isso. Quando aqueles irmãos viram que Pedro, na simplicidade, cheio da unção, cheio do Espírito, eles se comoveram, irmãos. Aleluia, Jesus. Eles choraram. Louvado seja Deus. Eles louvaram a Deus. O que estava acontecendo e Pedro pregando para aqueles irmãos ali. E no capítulo 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os apóstolos: e agora o que fazemos? O que você fez quando aceitou Jesus Cristo? Você se arrependeu? Ou você continuou do mesmo jeito, fazendo os mesmos desesperos da época? O que Pedro, cheio do Espírito Santo, falou para aqueles irmãos? Quando diz que Deus é amor incondicional, o perdão de Deus não é. Para que você receba o perdão de Deus, você tem que se arrepender. Pedro responde: arrependa-se cada um de vocês de todo o seu coração. Arrependa. Aquilo que você fazia, não faça mais. Se você mentia, não mente mais. Se você falava aquilo, se você falava isso, não faça a coisa, porque o Espírito da verdade vai entrar em sua vida, vai fazer uma faxina, vai achar guarida e vai entrar em todos os lugares na qual isso vai te impedir de receber o perdão de Deus. O Espírito Santo, o agente de Deus, vai fazer isso, e o próprio Deus vai fazer com que essas coisas vão saindo da sua vida. Só faz isso, é a ação do Espírito Santo, porque Jesus já fez maravilha e já acendeu o céu, no qual Pedro estava exaltando esse Jesus. Porque é a promessa para eles e para nós. É verdade. Pedro disse que não ficou só lá, ficou para todo quanto aceitar. Serão para vocês, para os seus filhos, para o povo de longe, para quanto aqueles o quão aceitar a palavra de Deus, a qual nós estamos aqui hoje, irmão. Se nós estamos aqui hoje na promessa de Deus, é porque um dia nós levantamos essas mãos cansadas e aceitamos Jesus como verdadeiro e suficiente Salvador das nossas vidas, e agora nós somos selados com o selo da promessa, e consequentemente o Espírito Santo tem que fazer morada em nossas vidas. É verdade. Tu és maravilhoso. Grande. E eles aceitaram esse Jesus. Eles se arrependeram. Tanto que na pregação de Pedro, só nesse dia foram 3.000 almas se renderam a Deus. Glórias a Deus. Mas por que nos dias de hoje já não mais isso? Meu Deus. Um alerta para nós que somos à frente, tem algum cargo, tanto pastor como diácono, aqueles que pregam o Evangelho, não só eles limitados, mas todo aquele que recebeu a promessa. A dificuldade nos dias de hoje não é só a Alterosa 2 que tem essa dificuldade. Isso é forma geral. Na Montes Claros toda, na Minas Gerais toda, no Brasil, fora do Brasil. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Porque muitos vêm a Cristo com barganha, não quer receber porque tem um preço a pagar. Será que nós estamos dispostos a obedecer esse Jesus Cristo?
para receber as promessas de Deus, para receber, sabe, se nós estamos com as mãos limpas, o coração puro, para receber a promessa, para receber o Espírito Santo. Se a partir de hoje nós temos em mente o que Pedro nos ensinou diante dessa pregação a respeito de Jesus Cristo, ele não falou outra coisa a não ser Jesus Cristo. Não pode ser fadiga, não pode ser cansaço de falar desse Jesus. Nós temos que ser enjoados com esse Jesus a respeito de proclamar Ele. Porque se nós falarmos desse Jesus, nós vamos ser taxados de chato, pessoas birrentas. Eu não aguento, eu não suporto. Então é sinal do que o Espírito Santo está fazendo em sua vida. Outro sinal é quando a igreja é perseguida, é sinal de que o Espírito Santo está na vida de certas pessoas que pregam o Evangelho, pessoas que ainda estão na remanescente, que tem a provisão, que continua vivendo debaixo do propósito de Deus, debaixo da unção, debaixo da graça. São esses que vão prevalecer. Mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus, a promessa, nossas vidas, ela seja constante. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Porque Pedro fez isso, irmãos, e não ficou só ali. Pedro, na sua pregação, nos ensina também que se você receber o Espírito Santo, aceitar Jesus como o verdadeiro e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, o selo da promessa, o Espírito Santo vai levar você a lugares altos, vai levar você à eternidade, vai ter refrigério para a sua alma, não só as suas faculdades mentais de conseguir tentar sair dos problemas, e com isso o Espírito Santo vai conceder a você, porque você é filho de Deus vivo, através do Espírito Santo, que vai contornar a situação para que você saia do outro lado, mas também há algo maior dessa promessa, do qual é o Espírito Santo em nossa vida. O principal dessa ação do Espírito Santo sobre a nossa vida é a nossa alma. Ela vai fazer com que nós possamos chegar ao céu. É através do Espírito Santo que nossa alma vai chegar a Deus. Ele consegue contornar a situação a respeito do reino de Deus nas nossas vidas. Homens para com homens, ser humano para com ser humano. A unção do Espírito Santo, ela é completa, total. Ela não é meia boca. Ela faz na terra, ligando você ao céu. Você, através do Espírito Santo, vai fazer que você enxerga algo, as coisas visíveis e as invisíveis, e principalmente a sua alma é levada ao céu. E arrepender de todo o teu coração, arrepender. Ele os batizou. Porque esse batizado não precisa ir à casa de Deus, precisa. Ele precisa buscar da onde há a unção do Espírito Santo. Nós precisamos viver em comunhão uns com os outros. Nós não podemos ser pessoas singulares, porque nós fazemos parte da igreja, e essa igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Louvado seja Deus. Não tem essa de nós batizarmos, recebermos, e agora eu sou crente em Jesus e não participo da fraqueza do irmão, porque é na fraqueza do outro que nós encontramos coragem para poder exortar o outro irmão. E Pedro insistiu nisso no capítulo 40, versículo 40, com muitas outras palavras, advertia e ensinava a eles. Pedro defendeu o cristianismo lá. Mas também os irmãos tinham necessidade de outras advertências. Tinha necessidade de outras causas. Porque tinha irmão que tinha problema na justiça. Tinha irmão que tinha dificuldade no seu lar. Tinha outro irmão que tinha dificuldade de convivência com os filhos, por que não? Não era diferente dos nossos dias de hoje.
que faz isso, irmãos, a nós continuar lidando na lida Louvado. diante de uma vida retidão a Deus? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz você apaziguar. É o Espírito Santo que traz a paz. É o Espírito Santo que traz você o conforto, traz você a sabedoria. É a obra do Espírito Santo. E Pedro insistia, ensinava. Porque Pedro era 8 ou era 80. Não apartava da sua espada. Mas ele recebeu o Espírito Santo como os 11, como os 120. E não ficou só lá, repito, mas ficou a todos aqueles que recebem a promessa de Deus, todo aquele que aceita Jesus Cristo e Salvador da sua vida será salvo, e consequentemente a promessa de vida eterna, que é o Espírito Santo que vai contornar você a chegar ao céu. Glória a Deus. E 3.000 almas na primeira pregação de Pedro. No capítulo 42, eles viviam em comunhão. Eles se dedicavam. Então agora, quando eles viram que aquilo não era uma coisa dentro que eles não conheciam, agora já passaram a acreditar naquelas promessas de Deus. Começaram a viver uma novidade de vida. As coisas que eles faziam agora não faz mais. Agora já estava na comunidade dos santos. Uma igreja primitiva cheia de promessa, perseguida, mas ela crescia na perseguição. É só o Espírito Santo que faz isso, irmão. Outra coisa não faz, a não ser Deus em nossas vidas, a não ser o Espírito Santo que nos capacita. Coisa simples da vida, irmãos. Não precisava ser um milionário, um bilionário para fazer o que os irmãos faziam em comunhão com a igreja primitiva. Se há necessidade de algo, eles faziam em prol daquela comunidade. Eles dedicavam o ensino dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles não estavam no bate-papo, no podcast, não estavam. Estava todo unânime em oração, pedindo para Deus as bênçãos, pedindo para Deus as maravilhas. Aqueles 120 que receberam o Espírito Santo de Deus. E não ficou só entre eles, ficaram mais de 3.000 almas naquele dia. É verdade. E no qual nós estamos aqui hoje, irmãos. Que o Espírito Santo ache guarida em nosso coração. Que esta mensagem ela faça frutificar em nossas vidas. Para a simples semente do Evangelho. Para a humildade de Cristo Nazareno. Para a simplicidade do Evangelho em nossas vidas. Porque o Evangelho que faz transformar nossas vidas é a palavra de Deus. Não é ser grande demais para dizer que eu faço isso. Se não acontecer isso, eu não faço isso. Se eu não estiver lá, não vai acontecer isso. É só soberba, irmãos. É verdade. É só da língua para fora. Na última oportunidade que tive, eu falei que é necessário que ele cresça e nós diminuamos. Quanto mais você é dependente de Jesus Cristo, você tem mais facilidade de resolver a situação, irmão. Porque você é dependente de Jesus. Você é dependente desse Deus que fez os céus e a terra. Você vive na dependência de Deus, apesar das suas coisas, apesar das mazelas que há nesse mundo, você é dependente de Deus. Se você tem algo e você não tem, se você deseja, se você almeja, você é dependente de Deus. Aqueles irmãos não é diferente. Aqueles que zombaram agora viram o Evangelho que Pedro pregou, o Jesus Cristo que morreu, que fez maravilha, que ressuscitou, assentou aos céus. Agora Pedro, eles ouviram a verdadeira palavra de Deus. Agora eles estavam em outra atmosfera, em outra vida. Agora um ajudando o outro. Se aquele que estava fraco, eles vão ajudar ele a caminhar. Se aquele que estava forte vai ajudar os fracos.
Aqueles que não conseguem orar muito, aqueles que oram muito, intercedem por aqueles que oram pouco. É verdade. E assim é na comunhão, no partir do pão, um dia após outro, e vamos continuar rompendo em fé, até chegar os dias de hoje, irmãos. É verdade. Que amanhã seja melhor do que esse dia de hoje, mas na dependência de Deus. Você não vai chegar aqui hoje e falar, não, Deus fez tudo para mim, agora eu não preciso desse Deus. É amanhã que você precisa, mais e mais. É verdade. Porque nós não somos egoístas. Nós temos que dividir Jesus para com os outros irmãos. Que essa mensagem venha frutificar na vida de cada um. Amém. Como essa mensagem foi frutificada, cerca de 3.000 homens, 3.000 almas foram frutificadas a mensagem de Pedro naquele dia. É verdade. Que essa mensagem, você de longe, você do outro lado, É ouve essa mensagem que ela acha guarida no seu coração. É. Talvez você tenha outro pensamento do que é o Evangelho. É só barganha, não. O principal alvo do Evangelho é salvação de alma, é vida eterna com Deus. É verdade. Porque aqui o reino que Deus fez para nós participamos, nós desfrutamos das coisas que Deus fez nesse reino. Porque o ser humano é apenas um inserido no reino de Deus. Muitas outras coisas existem no reino de Deus. É verdade. É como o paraíso. Deus deu a Adão o paraíso para ele contornar, criar, fazer o que ele bem fez, mas ele desperdiçou. Agora o reino de Deus ele é invisível. É verdade. Mas nós estamos dentro desse reino de Deus, na visão do Espírito Santo. É Ele que nos dá a capacidade de ver isso. Grande. Jesus fez maravilhas fisicamente e não creram, muitos não creram. É verdade. Como também na descida do Pentecoste, muitos receberam, mas muitos zombaram do que o Espírito Santo fez naquele dia. Nós não é diferente, muitos zombam de nós por servir esse Jesus, por nós defendermos essa bandeira, o cristianismo, que Jesus fez isso, fez aquilo, e está na minha vida, está na sua vida, e nós somos taxados por isso. Nós não estamos isentos daquele dia de Pentecostes como nos dias de hoje. É verdade. Mas aquele Espírito Santo que desceu lá, ele está aqui hoje. Glória a Deus. Aquele Jesus que subiu o céu, ele está lá intercedendo por nós. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus que passa o céu e a terra, mas Deus, a sua palavra, a sua plena, não vai passar. Ele há de cumprir em nossas vidas. Aleluia, meu Deus. Como diz a palavra de Deus. Louvado seja. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome santo de Jesus.